Olá, eu sou o Vicente Pacheco e quero lhe agradecer a sua participação no nosso grupo lá no YouTube. Você ainda que não participa, entra lá no Centro Avançado de Sistema Autoligado e inscreva-se para estar recebendo nossas aulas, nossas dicas, participando dos nossos debates, ok? Dando continuidade então às nossas aulas, a gente está falando sobre o PEXA, que é o nosso protocolo de excelência em sistema autoligado, e hoje nós vamos falar do quarto passo, que é referente aos levantes oclusais. Tá? De uma maneira geral, esses levantes oclusais dependem muito da maloclusão e do biotipo facial que a gente tem. Então sempre a gente tem que estar estudando a face, biotipo facial, maloclusão, segundo passo do PEXA. Biotipo, primeiro passo do PEXA, maloclusão, segundo passo do PEXA. E de uma maneira geral, a gente tem duas opções. Ou esses levantes vão estar na região posterior ou na região anterior. Na região posterior, eles vão estar envolvendo os molares superiores e inferiores. E na região anterior, na maioria das vezes, os levantes nas linguais dos incisivos superiores. Ok? Tudo isso vai estar definindo aonde a gente vai colocar, quando a gente vai colocar e quantos, quando a gente associar qual é a finalidade desse levante. Para que eu preciso desse levante? Para promover qual movimentação? Para liberar qual movimentação? E com isso eu consigo definir o número de levantes e a altura que esse levante vai ter. É um levante suave? É um levante mais alto? Aí tudo isso nesses 4 itens de maloclusão, biotipo facial, finalidade, e vai definir para nós o número e a altura. Então, se é apenas, olha no esquema aqui, ó, para desocluir facilitando o alinhamento e nivelamento dos dentes, esse levante tem de 1 a 2 milímetros de altura só. É um pequeno levante, só para tirar de oclusão e facilitar o alinhamento e nivelamento dos dentes. Agora, como você pode ver nessa imagem, era só para facilitar o alinhamento e nivelamento dos dentes, um leve levante. Agora, caso eu precise de uma desoclusão para resolver problema de mordida cruzada posterior, unilateral ou bilateral, mordida cruzada anterior, ou de uma grande bioadaptação, isso é, a maxila é muito artrésica e eu vou precisar desses levantes altos por muito tempo, tá? Então isso pode variar a altura desse levante. Essa altura pode até chegar a envolver a face vestibular e lingual dos meus molares, tá? Então, como nesse caso desse paciente que nos procurou, cuja queixa principal era a lingualização desse incisivo. Quando ele sorria, não dava para ver o incisivo lateral dele. E aí você vê por oclusal o aparelho montado e a lingualização desse incisivo. Montado, colocado os levantes no segundo molar. E qual é a altura desse levante? A altura suficiente para promover o descruzamento desse incisivo lateral. Eu brinco que parece um prédio em construção. Infelizmente, a altura desse levante, ela tem que ser proporcional ao movimento que eu preciso. E como eu preciso de uma vestibularização, de descruzar esses dentes, eu preciso levantar essa mordida o suficiente para que eu consiga promover a vestibularização desses dentes. Então, para facilitar esse movimento, observe como eu acabei, lembra o passo anterior que a gente falou, foi posicionamento dos acessórios, mas observe que esse acessório do incisivo lateral eu colei lá na borda incisal. Para quê? Para potencializar a inclinação e intruir um pouco, porque fazia com que a movimentação fosse um pouco mais rápida. Nesse caso eu não fiz, mas o que você já poderia fazer também? Colar esse bracket de ponta cabeça, porque aí você tinha um controle de torque sobre a raiz viria junto, quer dizer, esse dente caminharia mais de corpo, menos inclinando para vestibular. Então você vê, como eu disse no passo anterior, de uma maneira geral a gente cola no centro da coroa clínica, mas a coisa vai ficar mais interessante quando a gente começar a discutir os casos clínicos como esse que você acabou de ver. Esse acessório está posicionado mais para incisal,
para potencializar a mecânica e intuir o dente para ter a resposta mais rápida, ok? Hoje, se eu tiver esse caso já é um caso antigo. Hoje, se esse paciente estivesse se tratando conosco hoje, o que estaria sendo? Eu estaria fazendo os levantes não só nos segundos molares, nos segundos e nos primeiros molares, e dividindo um pouco no superior, um pouco no inferior. Por isso que eu coloquei esse azul escuro e o azul claro, que é para mostrar para vocês que um pouco desse levante vai para a arcada superior e um pouco desse levante vai para a arcada inferior. E usando os 4 molares, isso deixa uma mesa de mastigação melhor para o paciente comer, se alimentar, e também uma estabilidade maior em relação ao posicionamento mandibular. O paciente fica mais estável, menos instável quando só é em um dente em cima e só no segundo molar, tá bom? Descruzado o dente, o meu segundo molar descruzou, o meu levante perde a minha função. Então, nessa situação, o levante foi removido 100%. Em algumas outras situações, o levante pode ainda permanecer um pouco. Eu preciso ainda de um pouco mais de bioadaptação. Então, eu diminuo o tamanho do levante, porque o dente já descruzou, mas eu ainda deixo ele um pouco, com uma certa altura para facilitar a bioadaptação transversal. Agora, um grande detalhe. Se existe a dica principal sobre os levantes posteriores, é que eles têm que ser planos, tá? Faça como o levante inferior, em contato com o levante superior, fique 2 faces, como as pistas de ortopedia. Plano, tá? Por que plano? Porque antes a gente fazia o levante só em cima, depois a gente passou a fazer o levante só embaixo, e viu que quando se fazia levante apenas em uma das arcadas, o que acontecia? Vamos supor que eu tenho o levante na arcada superior. Está aqui o levante feito no molar superior. E aqui a ponta de cúspide do meu molar inferior. Então, quanto menor a área, maior é a pressão. O que acontecia aqui? Começava a desgastar esse levante, ou ele quebrava, ou criava espaços onde essa cúspide se assentava e impedindo a bioadaptação transversal superior. Então, quando nós percebemos isso, o que a gente passou a fazer? Plano em cima, plano embaixo, transformando ponta em face. Com isso, o levante não diminui de altura, você não precisa ficar toda a consulta refazendo o levante, eles ficam até mais estáveis e a mecânica funciona mais rápido. Mas plano como? Dá uma olhada na imagem. Está aqui, ó, dos 4 primeiros molares, e plano como você está vendo na imagem. Veja que o levante foi ajustado para que eles fiquem numa relação realmente plana. Não é fazer um plano em cima, um plano embaixo, mas pelo posicionamento dos dentes fica um ponto com um ponto. Se o dente estiver inferior inclinado para lingual ou para vestibular, esse levante ele tem que estar ocupando toda essa área e fazer com que aqui fique plano, plano com plano, ok? Depois eu vou me preocupar em alinhar esse dente. Primeiro eu tenho que bioadaptar. Primeira coisa que eu vou fazer é bioadaptação transversal. Fazer com que o apinhamento, que era o nosso grande vilão, hoje o nosso grande aliado, permita a bioadaptação. Depois eu faço o refinamento de alinhamento e nivelamento dos dentes, ok? Então essa é uma grande dica para não acontecer isso. Ó. Veja aqui que esses levantes eram feitos apenas na arcada superior. E olha os desgastes que as cúspides inferiores promoveram nesse levante, fazendo aquela relação que eu falei, que ele se encaixa e impedindo a maxila se expandir, ok? Então, se tem, às vezes algum paciente arranha, a gente fala assim, eu não consigo ter essas bioadaptações grandes, aí quando a gente vai ver, a grande falha está no levante. Então eu sei que dá mais trabalho para fazer os levantes planos, superior e inferior, demora mais tempo, demanda mais paciência, demanda mais tempo, mas eu te garanto que você vai fazer isso uma vez só. E você vai perceber que esses levantes planos vão durar mais tempo e você vai ter uma dinâmica de movimentação dentária muito maior. Tá? Uma valiosa dica essa para você. Tá bom? E em relação aos levantes na região anterior, também chamados de bite ramps ou bite turbos,
podem ser de metais, podem ser de resina, podem ser confeccionados na clínica. Eu particularmente não gosto de usar levantes metálicos na região anterior, nem na região posterior. Eu prefiro os de resina. Por quê? Mais fácil de eu administrar, onde eu preciso fazer os ajustes oclusais, de desgastar um pouco com resina, colocar um pouco mais resina, do que ter que ficar reposicionando esses levantes. Então são chamados de bite ramps e bite turbos, e do mesmo jeito dos posteriores, os 4 pontos interferem, que são qual é a maloclusão, o biotipo facial, qual é a finalidade do que eu preciso para eles, vai determinar o número e a altura que esses levantes vão ter, ok? Então, eles devem estar envolvendo os 2 incisivos centrais superiores ou os 4 incisivos. Uma dica que eu dou para você, coloque sempre o maior número de levantes na região anterior para distribuir a carga da mastigação. E não esqueça, como você está vendo na imagem, as imagens do carbono, de fazer ajuste oclusal, ok? Existem uns casulos de silicone, que a Aditec vende inclusive, que você faz esses levantes muito rapidamente. Preenche esses casulos com resina fotopolimerizável, posiciona na lingual desses dentes, fotopolimeriza, em 2 minutos esses levantes estão prontos, do que você ficar no processo de adição de resina, de pouquinho em pouquinho, demora muito tempo. Esses casulos agilizaram e muito o processo, ok? Uma outra dica, compra isso aí que vale a pena, tá? Então esses levantes na região anterior, como você pode ver no esquema, ele pode assumir diversas formas de acordo com as maloclusões. Então numa maloclusão de classe 1 ele pode ser plano, numa maloclusão de classe 2 ele pode ser uma forma de uma rampa, aonde já facilite a correção, o deslizamento da mandíbula para o anterior, já corrigindo a maloclusão de classe 2. E no classe 3, os levantes são feitos dos incisivos inferiores também em formato de rampa, potencializando a mecânica de projeção dos incisivos superiores. Esse aspecto dos levantes oclusais é muito complexo, é uma aula muito longa. Então a gente preferiu dividir isso dos casos clínicos. Quando a gente vai discutir os casos clínicos de classe 1, de classe 2 e de classe 3 com vocês, nós vamos estar falando especificamente também dos levantes oclusais, ok? Então, mas vocês já ficam sabendo que tem essa possibilidade, eles trabalham também não só para desocluir os dentes, mas também trabalham, são usados para trabalhar na solução da mecânica no sentido anteroposterior, tanto do classe 2 quanto do classe 3, ok? Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Coloque aqui o seu curtir se você gostou, deixe de novo suas perguntas, deixe suas observações, que a gente vai conversando com vocês, ok? Em breve, agora estarei falando do 5º passo do PEX em seguida, que seria o uso dos arcos termoativados. Até breve!